Olá! Particularmente, eu gosto de uma forma assim bem simplista de definir a culpa como um sentimento punitivo. Isso porque, a meu ver, sentir culpa por algo errado que a gente fez é uma coisa muito ruim. Só que a culpa nem sempre nos cabe, por incrível que pareça, ou tem uma razão muito bem definida. Meu nome é Dalton Cortucci e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa. A culpa é um sentimento que as pessoas normalmente têm depois de fazer alguma coisa errada, claro. E geralmente está relacionado com o seu código moral. É um sentimento associado ao arrependimento e à nossa responsabilidade com a bobagem que a gente fez. Geralmente, a culpa também anda de mãos dadas com a vergonha e chegam até se confundir. Mas o interessante é que, além das pessoas sentirem culpa por coisas que realmente fizeram de errado, existem pessoas que sentem culpa por coisas que nem elas são as responsáveis. Por exemplo, você já ouviu falar na culpa do sobrevivente? Pois é, existem pessoas que escaparam de uma tragédia, por exemplo, onde muitas outras morreram nessa tragédia. E essa pessoa pode carregar um sentimento de culpa por ter sobrevivido. Uma culpa por algo que ela nem foi a responsável. Existem também pessoas que se sentem fortemente culpadas por ter criado um filho que, apesar de toda a atenção, de ter feito tudo o que ela sabia pensando no futuro dele, ele se transformou num adulto inconsequente, num criminoso ou num dependente químico, por exemplo. Apesar de existirem pessoas que se sentem culpadas por coisas que elas nem são responsáveis, o mais comum mesmo é a gente se sentir culpado por algo que nós fizemos diretamente aos outros, claro. Nesses casos, a gente pode experimentar um lado positivo da culpa ou um lado negativo da culpa. Por exemplo, quando a gente se sente culpado por algo que de fato a gente fez, nós podemos tomar medidas para corrigirmos os nossos erros, pedindo desculpas, fazendo as pazes, etc. Isso geralmente faz com que os sentimentos de culpa diminuam e provoquem, inclusive, mudanças positivas. Outra mudança positiva que surge da culpa está relacionada aos nossos fracassos do passado, porque isso pode preparar uma pessoa para mudar aspectos da sua vida no presente. Por exemplo, a culpa por ter fracassado no passado com um relacionamento importante pode ajudar uma pessoa a ter relacionamentos mais satisfatórios no presente e no futuro. Mas, por outro lado, algumas pessoas experimentam só o lado negativo da culpa, que é a chamada culpa crônica, e que eu vou falar mais adiante. O que pode levar essa culpa crônica a sentimentos de inadequação. E isso é terrível, porque esse tipo de culpa crônica pode provocar ações destrutivas em vez de mudanças positivas. Bom, existem várias pesquisas que estudam a culpa, embora elas nem sempre cheguem às mesmas conclusões. Mas, em geral, os pesquisadores dizem que existem três tipos diferentes de culpa. A primeira é a culpa reativa, a mais comum. A culpa reativa ela ocorre quando uma pessoa acredita que agiu contra suas próprias crenças sobre o que é moralmente importante ou moralmente bom, ou contra os padrões que a sociedade tem para um comportamento aceitável. Isso gera arrependimento e vergonha. É o mais comum. A segunda é a culpa antecipada. Essa culpa é muito interessante porque ela resulta do pensar em agir contra os padrões morais pessoais ou padrões da sociedade. Entenda, não é agir, é pensar em agir. Isto é, uma pessoa, ela pode decidir não realizar uma determinada ação porque sabe que essa ação é errada e que ela pode prejudicar outras pessoas com isso.
mas só de ter pensado em fazer isso, ela se sente culpada. Isso é muito comum, porque esse tipo de culpa surge a partir do julgamento dos nossos próprios pensamentos, quando eles são claramente nocivos aos outros, ou até a nós mesmos. E o terceiro tipo de culpa é a tal da culpa existencial, e essa geralmente é a mais complicada. A culpa existencial descreve os sentimentos de uma pessoa por ela como pessoa, como ela é. Por exemplo, me sinto culpado por ter nascido desse jeito. Me sinto culpado porque nunca estou à altura dos outros. Me sinto culpado porque ninguém consegue gostar de mim. Essa culpa, pela sua própria existência como pessoa, pode até extrapolar, nos fazendo nos sentir culpados pelo impacto negativo ou pelo mal que a gente provoca na vida das outras pessoas. Por exemplo, me sinto culpado por ser um fardo para minha família a vida toda. Fora esses três tipos de culpa, alguns pesquisadores também apontam um quarto tipo. É um outro tipo de culpa que eles chamam de complexo de culpa. Um complexo de culpa se refere a uma crença persistente de que você fez algo de errado ou que fará algo errado. Esse complexo de culpa pode ser o resultado de um dano real que uma pessoa possa ter causado a outra, mas também pode se concentrar numa culpa imaginada ou uma culpa percebida. Explicando melhor, as pessoas podem pensar que fizeram algo errado, embora não o tenham feito, e se sentem culpadas por conta disso. Mas em outros casos, elas podem superestimar o seu próprio papel numa situação, acreditando que os seus erros tiveram um impacto muito maior ou muito mais sério do que realmente tiveram, e se sentem muito culpadas por isso. Esse complexo de culpa é uma culpa persistente, ou excessiva, ou inadequada. Bom, excluindo-se a culpa consciente de algo que a gente realmente fez e que a gente pode remediar e reconciliar com aqueles que sofreram por conta do nosso ato imbecil, por exemplo, os outros tipos de culpa são muito complexos, profundos, têm origens diversas e afetam significativamente a vida e a autoestima das pessoas. Por isso, é importante buscar ajuda se você sente uma culpa persistente, uma culpa crônica, às vezes até sem entender o motivo, ou porque julga que há definitivamente algo errado dentro de você. Nesses casos, busque ajuda, seja através de profissionais, seja através do autoconhecimento, para descobrir a procedência das suas culpas e tentar minimizar os seus impactos. O que não é saudável para a sua vida é você se entregar a essas culpas, porque elas não vão se resolver por si só. Já pensou que bom seria se os seus julgamentos sobre si mesmo mudassem e o peso das suas culpas desaparecessem? Ah, e fica de olho nas pessoas manipuladoras que usam os sentimentos de culpa dos outros como uma ferramenta para conseguirem aquilo que desejam. Em resumo, ajude-se. Tchau!